Oi, pessoal, tudo bem? Sabe aquela sensação de olhar para alguma coisa e pensar, nossa, alguém tinha que inventar uma solução para isso? Pois é, hoje a gente vai transformar essa frustração em um verdadeiro plano de ação. Vamos descobrir juntos como os empreendedores mais afiados encontram problemas do dia a dia e, olha só, transformam eles em negócios de sucesso. Esse é o chamado da oportunidade. Então fica aqui a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Será que toda grande oportunidade de negócio é, no fundo, um problema disfarçado? Vamos investigar isso aí, porque, olha, a resposta pode mudar totalmente o jeito que a gente enxerga as dificuldades ao nosso redor. Para organizar a nossa exploração, o roteiro é o seguinte. Primeiro, de onde vêm as oportunidades? Depois, as 3 perguntas essenciais para validar qualquer ideia. A gente vai analisar o macro e o microambiente, vamos ver um caso prático incrível com o Grupo Ultra e, no final, o que fazer em seguida, o próximo passo. Então, vamos lá, começando pelo começo. Onde é que nascem as oportunidades? Se elas são mesmo problemas disfarçados, onde é que a gente acha esses problemas? A resposta, olha, não é nenhuma fórmula mágica, tá tudo numa mudança de mentalidade. E essa frase aqui mata a charada. Sabe, os melhores empreendedores não ficam sentados esperando a inspiração bater. Nada disso. O segredo é observar a realidade com muita, mas muita atenção. A grande virada de chave acontece quando a gente para de caçar uma ideia genial e começa a reparar nos problemas, nas frustrações, naquelas coisinhas ineficientes do dia a dia. Ok, mas o que transforma um simples problema numa oportunidade de negócio de verdade? Pensa nisso como um checklist de 4 pontos. Primeiro, existe um problema real e significativo? Segundo, tem um grupo de pessoas que sofre com esse problema? Terceiro, existe uma solução que é viável de ser feita? E por último, o ponto-chave. Alguém está disposto a pagar por essa solução? Se a resposta for sim para tudo isso, aí sim a gente tem algo valioso em mãos. Certo, mas como a gente sabe se vale a pena mesmo resolver aquele problema? É aí que a gente entra na nossa segunda parte, as 3 perguntas essenciais. Pensa nelas como o primeiro grande filtro para qualquer ideia que aparecer. E esse filtro se baseia em 3 pilares: necessidade, lucratividade e horizonte. Ou seja, a gente precisa se perguntar: a necessidade é real? Dá para ganhar dinheiro com isso? E qual é a janela de tempo que a gente tem para agir? Vamos mergulhar em cada uma delas agora. A primeira pergunta, gente, é a base de tudo. É a mais crucial. Antes de mais nada, a gente precisa ter certeza. Existe de verdade uma necessidade que não está sendo atendida no mercado? Esse exemplo é ótimo para ilustrar. Uma lacuna pode ser justamente isso, a falta de um delivery de comida saudável num bairro. Ou, sei lá, a ausência de um software para um nicho bem específico, um serviço que simplesmente não existe na cidade. O trabalho de quem quer empreender é meio que ser um detetive mesmo, sabe? Achar essas peças faltando no quebra-cabeça do mercado. Ok, beleza, encontramos a necessidade. E agora? A solução se paga? A segunda pergunta é bem direta ao ponto. Esse negócio vai dar lucro? E aqui tem um número para a gente guardar: 20%. Mas por que 20%? Bom, uma margem de lucro dessas não só garante que a empresa vai sobreviver, como também permite reinvestir, crescer, inovar e, claro, chama a atenção de investidores. É um sinal claríssimo de que o negócio é saudável. E por fim, a terceira pergunta que é sobre o tempo. O relógio está correndo, né? Qual é a nossa janela de oportunidade antes que todo mundo perceba a mesma coisa e o mercado fique saturado? Geralmente, a dinâmica do mercado segue mais ou menos esse padrão. A janela ideal costuma ser de 3 a 5 anos. Nos primeiros 2 anos, a gente entra e se estabelece. Lá pelo terceiro ano, vem o pico do crescimento. Mas, depois do quinto ano, pode apostar que a concorrência já chegou com força e o mercado começa a saturar. Ou seja, o timing aqui é tudo. Para responder bem a essas perguntas, a gente não pode ir no achismo, né? A gente precisa de dados. E é isso que a gente vai ver na terceira parte, a análise do macroambiente. Vamos entender aquelas forças gigantes que estão fora do nosso controle, mas que afetam todo mundo. O macroambiente é basicamente o cenário geral. Pensa nele como o clima. A gente não controla se vai chover ou fazer sol, mas precisa estar preparado. São essas variáveis externas que impactam todas as empresas, sem exceção. É o grande tabuleiro onde o jogo acontece. E que forças são essas? Bom, são as econômicas, como inflação e juros, as sociais, como novos hábitos,
As tecnológicas, as culturais, as legais, as demográficas e até as ecológicas. Por exemplo, uma nova lei pode criar um mercado inteiro do dia para a noite. Uma mudança demográfica, como o envelhecimento da população, pode mudar totalmente o que as pessoas querem comprar. Entender isso é fundamental, é como ter um mapa do terreno antes de construir a casa. Ok, a gente olhou o mapa geral. Agora vamos dar um zoom. Quarta parte, análise do microambiente. O foco aqui são os jogadores que estão no nosso campo de visão, interagindo diretamente com o negócio. Esse microambiente, que a gente também chama de ambiente de tarefa, é o nosso campo de jogo imediato. É aqui que a gente compra dos fornecedores e vende para os clientes. É o nosso bairro, a nossa arena. E quem são esses jogadores? Bom, são 4 principais. Os clientes, que são o motivo de tudo existir, os fornecedores, de quem a gente depende, os concorrentes, que disputam o mesmo espaço, e as agências reguladoras, que basicamente são os árbitros do jogo. Entender como cada um joga é essencial para vencer. Bom, tudo isso parece muito teórico, né? Então vamos ver como funciona na prática. Quinta parte, o caso do Grupo Ultra. É uma história sensacional de como um problema que parecia gigantesco virou um verdadeiro império. A história começa de um jeito bem dramático. Pensa na cena. A era dos Zeppelins acaba em um desastre. E o Brasil fica com um problemão. Depósitos lotados de um gás que de repente não servia mais para nada. Pior, era perigoso. O que se faz com uma coisa dessas? Um ativo que virou um peso morto. E aí que está a genialidade. Enquanto todo mundo só via o problema, um empreendedor chamado Ernesto Igel olhou para aquilo e viu outra coisa. Uma oportunidade. Uma lacuna no mercado. Ele teve a sacada. E se a gente engarrafasse esse gás para usar em fogões? Seria uma alternativa muito mais limpa e prática do que a lenha e o carvão que todo mundo usava na cozinha naquela época. E foi assim, dessa visão de transformar um problemão numa solução para uma necessidade real das pessoas, que nasceu a Ultragás e depois o Grupo Ultra, que se tornou um dos maiores conglomerados do Brasil. É ou não é um exemplo perfeito de como enxergar uma oportunidade onde ninguém mais vê? E tudo isso que a gente conversou nos traz até aqui, a parte mais importante, a nossa última sessão. O próximo passo. É o convite para pegar toda essa análise e transformar em ação. Então, para fechar, a pergunta não é para mim, é para quem está nos acompanhando. Olha ao seu redor. Qual problema aí perto de você está só esperando por uma solução? Qual dessas pequenas frustrações do dia a dia passa naquele nosso filtro das 3 perguntas: necessidade, lucratividade e horizonte de tempo? Lembre-se, a próxima grande oportunidade não está esperando um gênio. Está esperando alguém que observe bem. A caça está aberta.